Olá, cá estamos nós para mais uma aula de português língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa. Hoje vamos continuar a falar de animais. Nas duas últimas aulas temos falado de animais. Na primeira, portanto, há 2 aulas atrás, falámos de animais variados. Uns eram animais domésticos, outros eram animais selvagens. Na aula passada falámos de um animal em específico. Ainda te lembras qual era? Pois é, nós falámos de cães, não foi? Exatamente. Aquele animal que todos dizem que é o melhor amigo do homem. Foi desse animal que nós falámos na aula passada. Ora bem, no final da aula, nós tínhamos um pequeno exercício que era seres tu a criar uma história a partir de uma imagem que também tinha um cão. E então nós vamos começar a aula de hoje por corrigir de alguma forma ou obter aqui uma sugestão daquilo que poderias escrever acerca daquela imagem que mostramos no final da aula anterior. Mas o tema de hoje vai ser sobre animais resgatados. E aqui nós falamos de animais selvagens. Ainda te lembras do que é que são os animais selvagens? Quais são os animais selvagens? Pois bem, o animal selvagem é aquele que vive na selva, que não vive em casa ao pé das pessoas, não é? Porque esses são os animais domésticos. E quando se trata de animais domésticos, são animais que convivem connosco em casa. Os animais selvagens vivem na selva. Ora bem, então vamos passar ao exercício da aula anterior. Ora bem, se bem te lembras da imagem, não é? Era esta que está aqui. E temos aqui, nesta imagem, o que é que nós vemos? Temos um cão, não é? Temos um menino, temos ali uma televisão. Portanto, isto leva-nos a crer que o menino estava a ver televisão, mas o cão também queria ver televisão, não é? E, portanto, vais contar a história tendo em conta a sequência que vimos na história anterior, onde nós tínhamos um primeiro parágrafo com a apresentação das personagens, depois um segundo parágrafo onde se conta o que é que aconteceu e um terceiro parágrafo onde ias pôr um comentário, certo? Pois bem, então vamos lá ver. Tenho a certeza que fizeste a tua história, não é? E o que é que achas que se pode contar no primeiro parágrafo? Pensa lá, diz-me lá o que é que tu puseste no primeiro parágrafo. Pois é, eu acredito que no primeiro parágrafo deves ter escrito qualquer coisa parecida com o que está aqui. Este menino tem um cão. Portanto, aqui temos a apresentação das personagens, não é? Temos um menino e um cão. Este menino tem um cão. E depois, a seguir, no segundo parágrafo, temos os acontecimentos da história, não é? E o que é que poderás ter contado aqui em relação aos acontecimentos da história? Ora, o que é que se passa ali? Temos o menino que quer ver televisão e o cão que se vai pôr em cima dele e que o impede de ver televisão, não é? Então, acredito que tenhas posto qualquer coisa parecida com isto. O menino está a ver televisão, o cão também quer ver televisão. Então, o menino senta-se em cima... portanto, o cão senta-se... Desculpa. Então, o cão senta-se em cima do menino, o cão fica a ver televisão, mas o menino não vê nada, não é? Porque se reparares para a imagem, o cão, quando se põe em cima do menino, tapa-lhe a cara, tapa-lhe o rosto. E então o menino não consegue ver televisão. Então, deves ter escrito qualquer coisa parecida com isto, não é? E depois, que comentário é que se pode fazer? Este cão realmente é atrevido. Podia ser este cão, que cão tão atrevido. Mas também podia ser que cão tão malandro, que cão tão descarado, como falámos na aula passada, não é? Portanto, então vamos ver como é que ficaria o texto. O teu deve estar mais ou menos parecido com este. Este menino tem um cão, o menino está a ver televisão, o cão também quer ver televisão. Então, o cão senta-se em cima do menino. O cão fica a ver televisão, mas o menino não vê nada. Que cão tão atrevido! Muito bem, agora que já vimos o trabalho que tinhas da aula passada, vamos então passar ao nosso tema de hoje, que são os animais resgatados. E nós aqui hoje vamos falar de 2 situações de 2 animais que foram resgatados.
vamos primeiro falar de uma raposinha e depois de um elefante. Aliás, de uma mãe elefante e do seu filho. Aqui já falámos de elefantes antes, não é? Lembras-te da história do Dumbo? Pois é, também era um elefante. Então, nós vamos hoje falar destes dois animais que são animais selvagens. Ninguém tem um elefante em casa, pois não? Portanto, nós também não temos raposas em casa. Estes animais são animais que devem viver em liberdade, viver à solta. São animais selvagens, não devem estar presos, não é? Ora bem, então vamos aqui ouvir, vamos primeiro ouvir então aqui esta história. Ouves e acompanhas a leitura. Esta pequena raposa teve sorte. Esta raposinha nasceu numa quinta. Os donos desta quinta faziam criação de raposas para depois as matarem e ficarem com a sua pele. A pele das raposas serve para fazer casacos de peles muito caros. Mas, um dia, uma organização dos direitos dos animais foi lá à quinta e resgatou a raposinha, quando ela tinha apenas 4 meses de idade. A raposinha nasceu em cativeiro. Por isso, não pôde ser libertada na floresta. Ela não sabe viver sozinha na floresta. Ela tem de aprender muitas coisas antes de aprender a viver em liberdade. Muito bem. Espero que tenhas estado com atenção a ouvir e também a acompanhar a leitura do texto. Ora bem, tens ali algumas palavras que estão destacadas, porque são palavras que se calhar não conheces muito bem, não é? E que vais precisar de saber o seu significado. Temos ali a palavra sorte, a palavra quinta, temos ali faziam criação, portanto, o que é fazer criação? Depois temos ali casacos de peles, organização dos direitos dos animais, resgatou e cativeiro. São as palavras que estão ali destacadas e que nós depois vamos falar delas para ficares a perceber melhor o que é que elas significam, o que é que elas querem dizer. Ora bem, então, esta raposa, não é? Esta raposinha pequena, lembras-te, raposinha? Nós falámos dos diminutivos, não é? Esta raposinha nasceu numa quinta e, se não fosse salva pela Organização dos Direitos dos Animais, ia ser morta para aproveitarem a sua pele para fazer casacos, não é? E então esta raposinha teve, de facto, muita sorte. Então vamos aqui ver agora um pequeno vídeo para veres como esta raposinha era engraçada. Então, gostaste de ver esta raposinha? Ela é de facto muito fofinha, não é? Muito gira. Ora bem, então, temos aqui algumas das palavras que nós tínhamos no texto e que precisavam de ser esclarecidas, o seu significado. Então temos ali a expressão ter sorte. Ora, nós dizemos que temos sorte quando nos acontecem coisas boas, não é? Então, ter sorte é quando nos acontecem coisas boas e nós não fizemos nada para isso. Dizemos que temos sorte. Imaginem, se não fizeram nada, mas aconteceu-vos uma coisa muito boa, quer dizer que tiveram sorte. Depois temos ali uma quinta. Portanto, uma quinta é um espaço grande onde há vários animais, não é? E temos ali vários animais que estão a pastar. Lembram-se de termos falado da vaca que estava a pastar? Aqui também temos ali alguns animais a pastar. Não sei se vês muito bem a imagem, mas temos ali animais a pastar. Depois temos ali fazer criação de animais. Lembras-te, no texto também tínhamos esta expressão, fazer criação de animais. Ora, quem faz criação de animais
alimenta esses animais para depois os matar, para comer ou para outra situação. Portanto, fazer criação de animais é alimentar os animais para depois os matar. Por exemplo, há pessoas que têm uma quinta e que podem ter galinhas, ovelhas, vacas, e que esses animais estão ali para ser, portanto, são alimentados para crescerem e depois servem para a alimentação das pessoas. Depois temos ali a palavra resgatar. E depois, o que é que será resgatar? Lembras-te que a raposinha foi resgatada pela Organização dos Direitos dos Animais. Portanto, ela estava presa na quinta, não é? Naquela quinta onde nasceu, ela estava presa. Porque a raposa é um animal selvagem, nem sequer deveria estar numa quinta, deveria estar ao ar livre, numa selva, não é? Então, resgatar é libertar alguém da prisão. Neste caso, era um animal, não é? Era a raposa. Portanto, resgatar é libertar alguém da prisão ou de uma situação que seja má, tirá-la daquela má situação. Depois temos ali casaco de pele de raposa. Portanto, a pele de raposa podia dar um casaco de pele como aquele que tem ali na imagem, não é? Portanto, era para essa finalidade que o dono da quinta criava as raposas. Depois temos aqui a Organização dos Direitos dos Animais. Ora, uma organização aqui é um conjunto de pessoas. E o que é que estas pessoas fazem? Estas pessoas trabalham para defender e proteger os animais. Por isso é que é uma Organização dos Direitos dos Animais. Portanto, estas pessoas querem o bem dos animais e fazem várias ações para proteger os animais e para que eles estejam bem. E depois temos ali cativeiro. Se reparares, a raposa está dentro de uma grade, não é? Está fechada, está cercada. Então, quer dizer que ela está presa. E o cativeiro é uma prisão. E, portanto, a raposa devia viver em liberdade, solta, mas ela ali está presa. O cativeiro é como se fosse uma prisão. Então, nós temos aqui agora um exercício que tem a ver com o texto, não é? E que temos ali 4 fases da história da raposa, não é? E nessas 4 fases nós temos o passado, presente e futuro. E nestas frases que nós temos aqui, temos que ver quais são as frases que pertencem ao passado, aquelas que pertencem ao presente e aquelas que pertencem ao futuro. Ora bem, nós vamos ler primeiro as frases e depois vamos agrupá-las ou vamos colocar a letra que corresponde ao tempo em que se passa a história. Ora bem, nós quando falamos de verbos também já falámos de tempo, do passado, do presente e o futuro. Ora bem, o passado é aquilo que já aconteceu, não é? Passado, vou pôr aqui só para te lembrares. Ora, passado, presente e futuro. Ora bem, o passado é aquilo que já aconteceu, já foi, não é? Portanto, já aconteceu. O presente corresponde ao agora, àquilo que está a acontecer neste momento. Este momento é o momento presente, é o agora, neste momento, é o presente. E o futuro é o que vai acontecer ainda. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E isso é que é o futuro. O futuro é o que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Portanto, esta é a diferença e tens que ver isso nas frases que vamos ver. Ver quais são aquelas que pertencem ao passado, ou seja, aquelas que têm a ver com aquilo que já aconteceu, depois ver aquelas que pertencem ao presente, portanto, aquelas que se referem àquilo que está a acontecer agora, e aquelas que pertencem ao futuro, que são aquelas de coisas que vão acontecer ainda, que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Então, vamos verificar as nossas frases. Então, nós aqui no exercício temos 2 momentos do passado, temos um momento presente e um momento futuro. E temos ali várias frases, e há frases que estão ali que
não são opções corretas, ou seja, há ali frases a mais. E nós só vamos precisar de 4 frases. Então, a primeira frase diz: brincava na quinta com as outras raposas. Eu não sei se temos lá essa informação ou não. Vai ser libertada na floresta. A C, a raposinha foi resgatada. D, a raposinha nasceu numa quinta. E, a Organização dos Direitos dos Animais pôs a raposinha em cativeiro. F, a raposinha está agora aos poucos a aprender a viver em liberdade. G, os donos da quinta libertaram a raposinha. Se calhar algumas destas frases nem sequer são verdade, porque não estavam no texto, não é? Portanto, temos que ter agora muita atenção para respondermos com as frases corretas, não é? Então, aqui no passado, qual é a primeira frase do passado que nós podemos colocar aqui? Vamos colocar a letra correspondente à frase. Qual é? Muito bem, tenho a certeza que acertaste. É a frase D. A raposinha nasceu numa quinta. Ora, nascer é a primeira coisa que acontece na vida da raposinha e também das pessoas, não é? Porque qualquer pessoa, a primeira coisa que lhe acontece é nascer. Então, a raposinha nasceu numa quinta. Este é o primeiro acontecimento do passado. E depois o que é que aconteceu a seguir? Ainda no passado, não é? O que é que aconteceu? Muito bem. A raposinha vivia lá na quinta, não é? Mas ela foi resgatada, não é? Portanto, ela vivia na quinta, mas foi libertada. Portanto, não foram os donos que a libertaram. Ainda te lembras quem é que libertou? Pois é. Então, temos aqui a frase presente, que é a frase F. E na frase F nós temos: a raposinha está agora, aos poucos, a aprender a viver em liberdade. A palavra agora é a palavra que nos dá a indicação do momento presente. Portanto, aqui, esta é a frase que nós temos para o presente, não é? E agora vamos ver qual é a frase que nos falta para o futuro, não é? O futuro, se bem te lembras, é aquilo que ainda vai acontecer. Então, temos a frase B, muito bem. Portanto, vai ser libertada, aliás, no futuro, a frase B, vai ser libertada na floresta, não é? Portanto, ela foi resgatada pela Organização dos Direitos dos Animais para aprender, porque ela ainda tinha que aprender a viver em liberdade, e só depois é que vai ser libertada para a floresta, porque ela sempre viveu em cativeiro. E para viver na floresta, ela tinha que aprender ainda muitas coisas, não é? Muito bem. Então, agora, vamos ter aqui palavras que têm significados contrários, opostos. São palavras antónimas, ou seja, palavras que querem dizer o contrário uma da outra. Então, temos ali algumas palavras e nós temos de um lado 3 palavras e do outro lado temos 5 palavras. Ora, isto quer dizer que temos palavras a mais, não é? E, portanto, se temos palavras a mais, temos que ver quais são as palavras corretas para cada situação. Então, das palavras que temos ali, temos a palavra sorte, resgatar, cativeiro, aprender, liberdade, criação, azar e sofrimento. Vamos ver quais são as palavras da coluna dos números que correspondem aos significados opostos das palavras que estão na coluna das letras, não é? Então vamos ver qual é a letra que corresponde ao número 1, a palavra sorte. Qual é o contrário de sorte? Portanto, nós já vimos que a sorte é quando acontece uma coisa boa, não é? Então, o contrário de sorte tem que ser quando acontece uma coisa má. E quando acontece uma coisa má, nós dizemos que temos azar, não é? Portanto, então, vamos buscar a letra D, que é a palavra azar, que é o contrário de sorte. E depois temos resgatar. Resgatar, o que é que nós vimos atrás em relação à palavra resgatar? Muito bem, portanto, a raposa estava presa e foi resgatada, não é? Portanto, prender é o contrário de resgatar. A seguir temos cativeiro.
Ora, nós já vimos que o cativeiro era como se fosse uma prisão. Qual é o contrário de estar preso? O contrário de estar preso é estar livre. Então, qual é a palavra que temos aqui que corresponde ao estar livre? É a palavra liberdade. Muito bem. Portanto, corresponde à letra B, que é a palavra que tem a ver com a liberdade. Agora, vamos responder aqui a estas perguntas. Portanto, isto é como se fosse um jogo dos porquês, não é? Porquê que a raposinha teve sorte? O que é que te parece? De acordo com o texto, ela nasceu numa quinta, não é? E estava, se continuasse por lá, o fim da raposa seria um casaco de peles, não é? Então, a raposinha teve sorte porquê? Ela teve sorte porque foi resgatada, não é? Conseguiram salvá-la, tiraram-na da quinta, foi libertada. Muito bem, agora, porquê é que os donos da quinta fazem criação de raposas? Também já ouvimos isso no texto. Então, os donos da quinta fazem criação de raposas para quê? Muito bem, porque querem as suas peles para fazer casacos. Boa. Agora, porquê que a raposinha não pode ser libertada na floresta? Achas que ela podia sair da quinta e ir logo para a floresta? Ela nunca tinha vivido em liberdade, nunca tinha estado na selva, ia ser complicado para ela, não é? Então, a raposinha, portanto, não pode ser já libertada na floresta porque ela ainda não sabe viver sozinha no mundo selvagem. E, portanto, ela ainda tinha muitas coisas para aprender. Ela ainda não sabe viver sozinha no mundo selvagem. Ora bem, agora vamos passar a uma outra história, que é do filho e da mãe elefante. E vamos ouvir e acompanhar a leitura do texto. Mãe e filho após 3 anos sem se verem. O pequeno elefante e sua mãe não se viam há 3 anos. O elefantinho foi separado da mãe quando ainda era bebê. A mãe elefante era uma atração turística. Ela levava os turistas às costas. Mas, com o tempo, as suas costas ficaram fracas. Então, as pessoas do Parque Natural dos Elefantes foram buscar a mãe elefante para a juntar de novo ao seu filho. A mãe e o filho, quando se reencontraram, abraçaram-se com as suas trombas e falaram durante horas e horas na sua língua de elefante. Então, gostaste desta história? Pois é, aqui também temos algumas palavras que depois vamos ver o significado, está bem? Temos aqui atração turística, a expressão às costas, fracas, parque natural, juntar, abraçaram-se e trombas. Há aqui algumas palavras que provavelmente até já sabes, mas nós depois já vamos ver. Ora bem, então, antes de vermos aqui, antes de passarmos às palavras, vamos ver aqui um pequeno vídeo que tem a ver exatamente com esta história que nós acabamos de ouvir. I'm gonna show you how to take this old dresser drawer. Isto é o anúncio. Ora bem, espero que tenhas gostado deste pequeno vídeo sobre esta elefante-mãe e o filho que se reencontraram, não é? Que estiveram separados
durante 3 anos e que se voltaram a encontrar. Vamos ver então aqui o glossário, as palavras que nós tínhamos no texto e que era importante referir para melhor compreenderes o significado do texto que nós estivemos a ler e a ouvir. Então dizia que a mãe elefante era uma atração turística, não é? Portanto, uma atração turística é algo que os turistas querem ver, gostam de ver. Temos ali um exemplo da Torre Eiffel, que é um monumento de França, que é uma atração turística. As pessoas que vão visitar França querem ver a Torre Eiffel, porque é um monumento que é uma atração turística. Depois temos ali a expressão às costas e temos um homem às costas do cavalo. Portanto, estar às costas é estar no dorso, em cima do cavalo. O homem monta o cavalo, está às costas do cavalo, não é? Portanto, a mãe elefante transportava as pessoas às costas, lá no sítio onde ela estava a trabalhar como atração turística, não é? Depois temos ali fraco e forte. Diz-se que as costas da mãe elefante ficaram fracas. Então temos fraco e forte. Fraco quer dizer sem força, não é? E forte, claro, tem muita força. Depois temos ali um parque natural. Um parque natural é um parque que não tem praticamente a intervenção das pessoas, não é? Onde só estão animais. E esses animais estão protegidos. Depois temos também ali abraçar-se. No texto dizia que a mãe elefante e o filho elefante se abraçaram com as suas trombas, não é? Claro, elas abraçam-se com as suas trombas. Aí então temos ali o exemplo de 2 pessoas que se estão a abraçar. Portanto, e abraçar-se é exatamente aquilo que vem ali na imagem. E depois temos tromba, a tromba do elefante, não é? Portanto, os elefantes têm a tromba e era com a tromba que a mãe e o filho se abraçaram. Ora bem, então temos aqui um exercício onde diz para se escrever cada uma das fases da vida da mãe e do filho elefante. Ora, o que é que aconteceu no início? No início, eles estavam juntos, mas, entretanto, a mãe, portanto, o filho e a mãe estavam juntos quando o filho nasceu, mas depois levaram a mãe para trabalhar como atração turística e depois, no final, como a mãe estava fraca, voltaram a reencontrar-se. Então, o que é que nós temos que colocar aqui? No início, estavam juntos, depois houve uma separação, não é? Cada um para seu lado, e depois, a seguir, houve, então, finalmente um reencontro. Houve uma reunião. A mãe e o filho voltaram a encontrar-se. Depois temos aqui palavras que vamos encontrar o sentido contrário. Eu sei que algumas já sabes. Ora, nós temos aqui a palavra separar, que foi o que fizeram entre a mãe e o filho. Então, qual é o contrário de separar? Se está separado, nós podemos juntar, não é? Então, juntar é o contrário de separar. Depois temos ali fraco. Qual é o contrário de fraco? Forte, muito bem. E o contrário de pequeno? Claro que é grande, isso já sabes. Ora bem, depois temos aqui mais uns porquês. Porquê é que a mãe foi separada do filho? Ainda te lembras? Exatamente, porque trabalhava a passear turistas às costas. A mãe... porquê é que a mãe depois se juntou ao filho, sabes? Pois é, ela estava muito fraca e já não conseguia transportar pessoas. Depois a mãe e o filho abraçam-se e falam muito. Falam muito porquê? Porque têm muitas saudades um do outro. Ora, tu sabes o que é que significa a palavra saudade? Vamos escrever aqui a palavra saudade no quadro. Ora, saudade... Ora bem, ter saudades é sentir falta de alguém ou de alguma coisa que já se teve e agora já não se tem. Então, o desafio que tens para casa hoje é escrever uma frase sobre aquilo que tens saudades. Esse é o desafio. Escreve uma frase sobre aquilo que tens saudades.
Algo que já tiveste e que agora já não tens. Eu vou ter saudades tuas. Até à próxima aula.